Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 27 de julho, e esses são os destaques da manhã. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, foi preso nesta quinta na 42ª fase da Operação Lava Jato. Ele foi preso temporariamente em Sorocaba, no interior de São Paulo. Além dele, também foram detidos André Gustavo Vieira da Silva e Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior. A força-tarefa suspeita que eles sejam operadores de Bendini. Ao todo, foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com o Ministério Público Federal, Bendini pediu à Odebrecht 17 milhões de reais em propina quando ainda estava à frente do Banco do Brasil. Antes de assumir a presidência da Petrobras, em 2015, Bendini teria pedido mais 3 milhões de reais em propina à empreiteira, sob a justificativa de que proteria a Odebrecht em contratos e também da Operação Lava Jato. Ao contrário do outro pedido, esse foi atendido, segundo a delação premiada de executivos da empresa. A Polícia Federal prendeu hoje de manhã o ex-presidente da Valec, José Francisco das Neves. A prisão faz parte de um desdobramento da Operação Lava Jato. José Francisco das Neves foi preso em casa no começo da manhã e levado para a Superintendência da Polícia Federal. O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público Federal e faz parte da Operação de Volta aos Trilhos, um desdobramento de delações da Operação Lava Jato. Na semana passada, a operação prendeu o filho do ex-presidente e um advogado. Eles continuam presos. Os investigadores, na ocasião, chegaram a pedir a prisão de Juquinha, mas a Justiça Federal concedeu apenas a condução coercitiva, que é quando a pessoa é obrigada a ir até a Polícia Federal prestar esclarecimentos. Com base nos depoimentos de outros investigados, o Ministério Público Federal voltou a pedir à Justiça Federal a prisão do ex-chefe da Valec. Esses novos argumentos levaram o juiz a decretar a prisão preventiva sem prazo de duração. Juquinha é suspeito de cometer o crime de lavagem de dinheiro, mesmo depois de condenado em uma outra ação que apurou o desvio de 20 milhões de reais de obras da Ferrovia Norte-Sul. A Polícia Federal prendeu o ex-diretor-presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva. Ele já cumpria prisão domiciliar, mas perdeu o direito após suspeitas de que estaria atuando de casa na subsidiária da Eletrobras. A prisão aconteceu no âmbito da Operação Pripyat, que apura crimes como de corrupção e lavagem de dinheiro. No total, a PF cumpre 9 mandados de prisão, outros 9 de condução coercitiva e 26 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Tem um processo que o senhor foi condenado criminalmente, que é uma referência a 2 contas que o senhor manteria no banco Júlio Bayer, em Mônaco, offshore, Milsart Overseas e Pamori Assets. Cada uma tem, as 2 juntas têm um saldo de cerca de 20 milhões de euros. Essas contas são do senhor mesmo? São. Esse dinheiro é do senhor mesmo? São, e eu gostaria novamente de enfatizar o meu interesse de assinar uma repatriação que for necessário para que esse dinheiro venha e volte aí para quem de direito. Esse dinheiro é fruto de desses recebimentos? É fruto de dinheiro que o Barusco encaminhou através das empresas. Dinheiro de corrupção, então? Sim. E o senhor mencionou, o senhor renuncia, então, a esses valores? Sim, senhor. E outras contas que o senhor tem com saldo lá fora? A outra conta é do Banco Kramer, também renuncio. Só essas 3? Sim. Nós começamos a edição de hoje do Bom Dia Brasil com informações da prisão do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. Ele foi preso, Ana, por volta de 00h30, começo da madrugada, no Rio de Janeiro, pela Polícia Federal. Ele desembarcava no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio, vindo de Londres,
na primeira classe de um jato. E Cerveró é um dos réus no processo da Operação Lava Jato, apontado como um dos responsáveis pelo prejuízo milionário na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Vamos então ter direto as primeiras notícias desse caso no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Lá está o repórter Guilherme Peixoto. Oi, Guilherme, bom dia. O Nestor Cerveró agora já está a caminho de Curitiba, né? Ele deve ficar preso na carceragem da Polícia Federal de lá, já que é lá que estão sendo conduzidas as investigações. Oi, Ana. Oi, Chico. Bom dia para vocês. Bom dia a todos. Nestor Cerveró já embarcou para Curitiba, onde fica a sede da Polícia Federal. O voo deixou aqui o Aeroporto Internacional do Rio há menos de meia hora. Nestor Cerveró foi preso de madrugada assim que desembarcou de um voo internacional vindo de Londres. Ele passou a noite numa sala reservada, indicada pelos policiais federais, e não foi visto no saguão. Cerveró é um dos denunciados na Operação Lava Jato, que investiga e apura irregularidades em contratos da Petrobras e também o recebimento de propinas. Os policiais federais também cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do ex-diretor e também nas casas de parentes deles. O repórter Danilo Vieiro passou a madrugada aqui no Aeroporto Internacional do Rio e traz mais detalhes sobre a prisão do ex-diretor da Petrobras na reportagem. Nestor Cerveró foi preso ao desembarcar no Aeroporto Internacional do Rio, pouco depois da meia-noite. Ele vinha de Londres e não chegou a passar pelo desembarque. Assim que saiu do avião, foi conduzido por agentes para uma sala da Polícia Federal, onde passou a madrugada. O Ministério Público Federal pediu a prisão preventiva de Cerveró por considerar que há fortes indícios de que ele continua a praticar crimes. De acordo com os promotores, logo após ser denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro em dezembro, Cerveró tentou transferir R$500 mil para a filha. Ainda segundo o Ministério Público, Cerveró transferiu 3 apartamentos em valores nitidamente subfaturados, ou seja, abaixo do valor real. Os promotores afirmam que há evidências de que os imóveis, comprados com dinheiro de origem duvidosa, têm valor de mais de R$7 milhões, mas que a operação de transferência foi declarada por apenas R$560 mil. Nestor Cerveró foi diretor da área internacional da Petrobras de 2003 a 2008, durante o governo Lula. Já no governo Dilma, assumiu a diretoria financeira da BR Distribuidora, onde permaneceu até ser demitido do cargo em março do ano passado. Cerveró se tornou réu no processo da Operação Lava Jato no fim do ano passado. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-diretor recebeu propina em 2 contratos para a construção de navios-sonda, usado em perfurações em águas profundas. O pagamento no valor total de $40 milhões foi relatado pelo executivo Júlio Camargo, da Toyo Setal, que fez acordo de colaboração com a Justiça. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, também citou Cerveró no acordo de delação premiada. Em depoimento à Justiça Federal no Paraná em outubro, Paulo Roberto disse que Cerveró recebeu propina na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Segundo o Tribunal de Contas da União, o negócio gerou prejuízos de $792 milhões. A compra de Pasadena foi aprovada em 2006 pelo Conselho de Administração da Petrobras, na época presidido por Dilma Rousseff. Segundo a presidente, o resumo executivo que orientou o conselho e que foi produzido por Cerveró era falho. Em julho, o TCU responsabilizou Cerveró e outros 9 diretores e ex-diretores da Petrobras pelos prejuízos na compra de Pasadena. O ex-diretor da Petrobras, Jorge Zelada, foi preso hoje no Rio de Janeiro em uma nova fase da Operação Lava Jato. Ele foi o sucessor de Nestor Cerveró na diretoria internacional da estatal. Zelada é acusado de lavar mais de 10 milhões de euros em bancos no Principado de Mônaco. O ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada, foi preso na manhã de hoje em casa no Rio de Janeiro e será levado para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. A prisão faz parte da 15ª fase da Operação Lava Jato e recebeu o nome de Conexão Mônaco. Os agentes também cumprem 4 mandados de busca e apreensão aqui no Rio e em Niterói, na região metropolitana. O objetivo desta fase é investigar o recebimento de vantagens ilícitas no âmbito da diretoria da empresa. Zelada foi citado pelo delator Paulo Roberto Costa como um dos beneficiários do esquema de corrupção na Petrobras, investigado pela Lava Jato. De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos vão responder pelos crimes de corrupção,
fraude em licitações, desvio de verba pública, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O tesoureiro nacional do PT, João Vacari Neto, foi preso hoje em São Paulo e levado para Curitiba, na 12ª fase da Operação Lava Jato da Polícia Federal, iniciada há pouco mais de um ano. Vacari é réu no processo acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha e se manteve no cargo mesmo depois que a denúncia contra ele foi aceita pela Justiça. Vacari foi preso em casa logo cedo, às 6 horas. Tesoureiro do PT desde 2010, ele é réu no processo sobre o escândalo de corrupção na Petrobras. Seu nome surgiu várias vezes nas investigações da Operação Lava Jato. De acordo com a Polícia Federal, Vacari é mencionado por 5 delatores como intermediador do PT no esquema. O seu João Vacari já é réu numa ação penal em São Paulo por crimes contra o sistema financeiro e crimes de corrupção. Essa ação penal foi iniciada em 2010 e nas investigações da Lava Jato nós temos indícios do envolvimento dele com atos de corrupção e crimes contra o sistema financeiro até 2014, ou seja, está clara aí a total desrespeito com relação à justiça e à aplicação da lei no país. Um dos delatores, o doleiro Alberto Youssef, disse que mandou pagar R$800 mil ao PT por meio de Vacari, em 2 parcelas. O primeiro valor foi retirado no meu escritório na Renato Paz de Barros, pela cunhada dele. Eu entreguei esse valor pessoalmente. O segundo valor foi entregue na porta do diretório do PT Nacional, pelo meu funcionário Rafael Ângulo, para o funcionário da Toshiba, para que ele pudesse entregar esse valor para o Vacari. O juiz Sérgio Moro, que comanda a Operação Lava Jato, determinou a prisão de Vacari porque, ao se manter como tesoureiro do PT, poderia praticar novos crimes ligados ao esquema ou atrapalhar as investigações. E a Polícia Federal e o Ministério Público Federal dizem ainda que parentes de Vacari receberam mais de R$300 mil em depósitos não identificados. De acordo com o procurador Carlos Fernandes Santos Lima, esses valores foram identificados durante a investigação num período de 3 anos. Depósitos feitos em caixas eletrônicos com valores abaixo de R$10 mil que impossibilitam normalmente a identificação. Então, são valores relativamente significativos. Qualquer trabalhador que receba 100 mil ao ano em depósitos não identificados deveria se preocupar com isso. Então, nós estamos verificando, não há indicativos de crime, apenas uma suspeita de que ela estivesse recebendo valores relativos a esquemas que têm origem no seu marido. Durante a prisão de Vacari, sua mulher Giselda foi ouvida e liberada. Para a polícia, ela não acrescentou nada à investigação. Agora os policiais estão atrás da cunhada de Vacari, Marice Correia Lima, com mandado de prisão temporária. Segundo a acusação, ela comprou um apartamento por R$200 mil e vendeu para a empreiteira OAS por R$400 mil. Esse mesmo imóvel, conforme as investigações, foi depois vendido pela OAS por um valor menor. O Ministério Público afirma ter prova documental contra Vacari, como o pagamento a uma gráfica por serviços não prestados. Temos o pagamento para esta editora gráfica em São Paulo, e isso é documental, é uma questão apenas de documentos bancários que foram apresentados pelo colaborador. Então, a parte financeira e a ausência de prestação de serviços, nós já temos comprovado. Segundo Augusto Mendonça, executivo da Cetal Óleo e Gás, empreiteira envolvida na Operação Lava Jato, Vacari pediu R$2,5 milhões, não como doação ao PT, mas em pagamentos à editora gráfica Atitude de São Paulo. O dinheiro seria para cobrir propaganda numa revista da editora, que mantém vínculos com o PT. Para o Ministério Público Federal, a posição de João Vacari no caso Petrobras é semelhante à de Alberto Youssef. Ambos seriam operadores do esquema de corrupção.
Em nota oficial divulgada no final da tarde de hoje, o PT confirmou o afastamento do tesoureiro do partido, João Vacari Neto, de suas funções. O PT informa que, por questões de ordem práticas e legais, Vacari solicitou seu afastamento da Secretaria de Finanças e Planejamento do PT. Depois da prisão do dirigente petista, hoje de manhã, o partido convocou uma reunião de emergência em São Paulo. O presidente do PT, Rui Falcão, encontrou-se com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir o caso. Por enquanto, a Polícia Federal ainda não conseguiu localizar a cunhada de Vacari, Marice Corrêa Lima, que está com mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. A oposição diz que a prisão implica o PT na corrupção na Petrobras. Para o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, a prisão já era esperada. Portanto, o que nós estamos vendo é o agravamento da crise política e cada vez ela chegando mais próxima do governo e da própria presidente da República. Eu disse durante a campanha eleitoral, perguntei à presidente Dilma se ela confiava no tesoureiro do seu partido, seu João Vacari. Repito a mesma pergunta, a pergunta não mudou, quem sabe a resposta tenha mudado. A presidente Dilma continua confiando no tesoureiro do seu partido, que está preso, que movimentou recursos da corrupção, envolvendo a sua família nisso? Olha, é degradação moral absoluta. Para o presidente do DEM, José Agripino Maia, o fato representa a prisão preventiva do próprio PT, já que cabe ao tesoureiro gerir os recursos financeiros da sigla e das campanhas eleitorais de membros do partido. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, negou que haja preocupação do governo com a 12ª fase da Operação Lava Jato, que prendeu o tesoureiro do PT. Ele disse que soube da nova fase entre 6h30 e 7 da manhã, informado pelo diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Leandro Daiello, e logo em seguida avisou a presidente Dilma Rousseff. Indagado sobre a reação da presidente ao ser avisada, Cardoso respondeu: apenas foi informada. O líder do Democratas no Senado, Ronaldo Caiado, afirmou que a prisão de João Vacari Neto abre caminho para o cancelamento do registro do PT.